Bom dia, estou aqui em uma live surpresa. Eu acho que tá tudo ok, só vou dar uma olhada aqui se tá tudo ok, tá? E a gente começa a conversar. Hoje a gente tem uma conversa que eu acho que muitos vão me odiar. Mas tudo bem, né? Por que eu falo que muitos vão me odiar? Porque é um tema de muita polêmica. Mas vamos lá, vou começar do começo. Estava eu hoje, né, na madrugada, duas e pouquinho da madrugada, eu acordei e eu não tenho por costume acordar, eu tenho um sono muito bom. E quando eu acordo nesses horários, eu sei que é porque eu preciso anotar algumas coisas. Eu tenho essa coisa comigo de produzir coisas no meio da madrugada. Então eu peguei meu celular, comecei a anotar aqui tudo que a gente vai conversar hoje. Não vai ser uma live muito estendida, tá? Vai ser uma conversa franca, reta, direta. Por isso que eu falo que algumas pessoas vão me odiar, mas tudo bem. E por que eu perdi, né, o sono e comecei a anotar algumas coisas? Desde que eu me formei, pessoal, desde que eu comecei a atender, na verdade, desde do estágio, aquele estágio que é obrigatório na faculdade, meu primeiro paciente já foi, né, uma senhora idosa. E quando eu pergunto para ela chegou para mim com, né, no quadro depressivo. Quando eu pergunto para ela como foi sua infância, ela me diz: olha, as minhas recordações mais antigas que tenho, eu tinha entre 4 e 5 anos, e eu me lembro que minha mãe me jogava no chão, colocava o seu pé sobre o meu pescoço, apertava e falava: por que você não morreu? Eu tomei tanto chá para você e você não morreu. Entende? Então foi assim que me veio essa ideia de fazer essa live, lembrando desta pessoa e tantos outros que chegam no consultório, que procuram uma clínica de psicologia, adultos, porque lá na infância, a infância não foi feliz, não foi tranquila, como deveria ser, né? Então, eu vou começar aqui contando uma história para vocês, tá? É uma historinha que eu acabei de inventar, tá, pessoal? É um casal, né, a qual o esposo estava sempre batendo na sua esposa. Por que ele batia? Por tudo. Se o arroz queimava um pouquinho, ele batia. Se ela derrubasse um suco, ele batia. E, e aí você pode estar pensando assim, nossa, mas que horror isso. Porque é chocante isso, né? Quando eu falo assim, olha, imagina eu falando para vocês, olha, o meu colega, ele, toda vez que que a esposa dele erra alguma coisa, faz alguma coisa que ele não gosta, ele bate nela. Você poderia pensar, nossa, mas isso é o fim do mundo. Não pode isso, né? Tem aí a delegacia da mulher, essa mulher precisa ir lá denunciar esse cara. Sim, eu concordo com vocês. Mas sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Que pessoas que defendem que um homem não pode bater em sua mulher, na sua companheira, na sua namorada, muitas dessas pessoas defendem que uma criança, para aprender, para ser educada, precisa apanhar. Oi, tá, tudo bem? Pastor Vanderlei tá aí. Acontece muito, né, tá? Acontece. E aí isso para nós, né? Nós não aceitamos isso. É inadmissível aceitar isso. Sim, e eu concordo plenamente. Não podemos admitir nenhum tipo de violência. A pergunta é: e por que a gente acha tão natural bater em criança? Por que a gente acha que bater é educar?
né? Então, se fosse assim, esse homem poderia falar, não, eu tô educando minha esposa, né? E que os defensores aí, né, de que defendem essa agressão infantil, né, pode dizer, não, mas é para educação, a gente bate para dar educação para essa criança. Mas você sabe o porquê que eu acho que bater em uma criança é muita covardia? Primeiro, que você tá batendo numa pessoa que te ama. E depois, você tá batendo em alguém que é metade do seu tamanho. Metade do seu tamanho, né? Então, assim, eu acho muito um desequilíbrio, né, dessa sociedade. Por que eu falo isso? Porque que se eu entro, por exemplo, eu já vi muitas colegas minhas fazendo vídeo de como educar um filho com amor, com carinho, né? Eu vejo ali um monte de comentários pra cima da pessoa, sabe? Ah, o filho é meu. Ah, eu apanhei e não morri. Sabe aquelas falas que todo mundo gosta de repetir? Ah, eu apanhei e não morri é uma delas, né? Tá, apanhou e não morreu. Sorte sua. Tem muita gente aí procurando consultório com ideação suicida. Exatamente por isso. A pastora Leandra, né, que é o mini mercado ali, tá aqui com a gente. Sejam bem-vindos. O Sigilo também está aqui com a gente. Oi, tudo bom? Então, assim, e quando eu falo de pais que batem em seus filhos, eu não estou falando daqueles pais que dá lá uma palmada na criança. Não, gente. Eu estou falando daqueles que espancam seus filhos, que deixam seus filhos com o corpo todo marcado, todo roxo, puxa pelo cabelo, dá tapa na cara. Isso sem contar as frases que essas crianças ouvem. Você é um lixo. Eu não queria ter tido você. Eu tomei chá e você não morreu. Seu inútil. Faz tudo errado. Menina burra. Sabe? E aí essa criança vai crescendo ouvindo tudo isso. Essa construção do ser, porque a gente se constrói ao longo da nossa vida. Ninguém nasce pronto, nem eu estou pronta ainda. Eu também estou em construção. Agora, vamos pegar aí uma criança de 5 anos, 6, 10, né? E então, pessoal, eu confesso que essa noite eu perdi o sono a partir desse pensamento. Quantas pessoas chegam para nós sendo que ser tratada hoje por conta de tudo que sofreu, por tudo que ouviu durante sua infância, né? Porque a criança ela é uma esponja, né? Ela absorve tudo. Então, se ela cresce ouvindo eu sou um lixo, logo ela nunca vai ter uma autoestima, por exemplo, construída no sentido positivo. Vai ser sempre uma autoestima baixa, né? Então, assim, aquelas marcas, aqueles hematomas a qual fica, que às vezes a pessoa coloca blusa na criança para a professora não perceber, porque se a professora percebe, ela vai ser denunciada, né? Então, assim, esses hematomas que a gente percebe numa criança que ela é constantemente judiada, né, dentro de sua casa, não é somente esses hematomas a qual a gente vê que vai ficar na criança. É muito mais profundo do que isso. O que vai ficar junto, porque os hematomas até levam um tempo e some, né? Apesar de que alguns nem sumiu direito um e já vão fazer outros hematomas em cima daquele, né? Mas mesmo que esses hematomas eles desapareçam, vai ficar uma marca registrada dentro da criança, dentro, né, do seu ser. Vai ficar uma marca que a gente chama, né, as raízes emocionais da infância, dos traumas criados na infância, e esse não é fácil de sarar. Não é fácil da pessoa superar isso e seguir adiante, ter uma vida aí plena, legal, né? E aí me vem uma ideia, sabe, dessa pessoa que para educar, ela precisa deixar todas essas marcas nessa criança.
o porquê que ela chega a construir tudo isso nessa criança. O porquê que esse educar não é apenas uns tapas, né, no bumbum, é muito além disso, é arrastar pelo cabelo, é tapa na cara, né? A gente sabe o quantas crianças aí sofrem. Por tudo que eu já estudei e por tudo que eu já vivi, porque eu já presenciei muita coisa nessa vida, tô com quase 50 anos, né? Então aí eu tenho muita vivência também. O que eu percebo que essa pessoa, quando ela vai para cima dessa criança, educando, né? Vamos dizer assim, né? Educando o meu filho, primeiro que ela pode ter um descontrole ali no momento, né? Porque assim, a gente não tem tanto controle daquilo que a gente está fazendo na hora da raiva, por exemplo. Se eu estou com muita raiva, eu não tenho esse controle, então eu acabo passando do limite do que eu queria fazer e acabo aí machucando essa criança. Mas em alguns casos, pessoal, a única coisa que essa pessoa está fazendo com essa criança, né? Eu não falo pai e mãe porque nem sempre é o pai e a mãe. Às vezes aí é os avós, os tios, um cuidador, né? A gente sabe que hoje em dia as crianças não ficam somente com os seus pais, com aquele que está próximo. Então, quando essa criança, ela está, quando esse adulto está indo para cima dessa criança, eu entendo, muitas das vezes, esse adulto, essa pessoa que está indo educar essa criança a partir de espancamento, ela não está indo com a intenção de educar. Ela acha que ela está indo com a intenção de educar. Só que ela está, na verdade, ela está pondo para fora uma raiva, porque ela está numa vida de frustração, uma vida desgraçada, uma vida que ela não quer para ela. Então, ela coloca tudo isso ela já em cima dessa criança. Exatamente isso, né? A nossa irmã Leandra aqui falando, refletem o que vive. Exatamente. E então, essa pessoa, o intuito dela não é somente educar a criança. Na verdade, ela tá pondo toda a raiva, toda a sua frustração em cima dessa criança, que é indefesa, que não sabe como se defender, então ela vai ficar ali, né, apanhando, e não tem o que para quem ela pedir socorro, pedir ajuda. Na final, quem tá batendo é alguém que está responsável por ela, né? Então, para onde essa criança vai pedir ajuda, né? E aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer para essa pessoa que defende aí bater os filhos, eu bato mesmo, sempre bati, é uma pergunta que eu gostaria de deixar, sabe? Você ama? Você ama essa criança? Porque assim, não dá para entender. Se eu amo, eu querer causar dor, sofrimento naquele que eu amo. Não é uma coisa meio que contradiz a outra? Vamos ver aqui o que a Tata tá falando. Por incrível que pareça, eu batia na minha filha e depois de ver um vídeo, eu cheguei à conclusão de que o ciclo deveria acabar em mim, porque bater vem de várias gerações. Exatamente, exatamente. Por que os nossos pais batiam em nós? Porque os pais deles, os nossos avós, batiam neles. É isso mesmo, tá? Olha lá, eu não espancava, mas até o tapa na bunda não resolve, só vai deixar marcas, assim como eu tive. Exatamente. Então, assim, já eu vou dar algum exemplo de como educar, porque você pode falar, tá, você tá aí criticando quem bate, e como fazer então? Como educar essa criança então? Tem como, gente, tem. Tem como você educar de uma outra forma que não batendo, porque é o que a Tá acabou de falar aí. Isso vem de geração, né? Quando eu trato uma moça hoje no meu consultório, quando eu trato uma moça hoje que vem dizendo para mim, olha, eu apanhei muito na minha infância. Tem pessoas que relatam, e isso é real, tá, gente? Tem pessoas que relatam que odeiam os seus pais. Odeiam os seus pais. Por conta de tudo que eles levaram de surras, né, na infância. Então, assim, uma coisa que eu trago para eles é isso. Os seus pais te ensinaram assim, porque eles também foram criados assim. E ainda assim, ó, pessoal, quanto mais para trás, para cada geração atrás que você volta, mais isso era intenso.
mais o bater era intenso, sabe? Então, a gente trabalha na questão de exatamente o que a Tayumi acabou de trazer aqui. Eu preciso quebrar esse ciclo da violência. Porque meus avós batiam nos meus pais batiam em mim, e eu agora não quero bater nos meus filhos. É quebrar o ciclo da violência, porque é uma violência, tá? Então, se tiver alguém aí que defende o bater na criança, pode falar. A gente tá aqui aberto para entender também o seu lado, por que bate, né? Como que isso funciona, até onde bate, né? Pode, né, defender a sua parte aí se você assim quiser. Fique à vontade. Por que eu fiz essa pergunta? Você ama essa criança, né? Porque se a gente ama, a gente então quer proteger, né? A gente não quer que ela sinta dor. E no final das contas é a gente mesmo que vai causar essa dor, né? Então, agora a gente vai passar para a parte de, tá, entendi, isso vai deixar problemas psicológicos nessa criança, e deixa, pessoal. Muito dessas crianças agredidas, elas vão para o mundo da droga, elas vão para o mundo da bebida, né, que é o álcool, aí se envolve em álcool. Eu atendi, né, pessoas com problema com álcool, e quando você vai perguntar dessa infância para a criança, ela fala, era terrível, era um filme de terror. Meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, batia em nós, e era um terror toda noite, todo final de noite. Então, assim, e essas crianças, a tendência, né, se ela não procurar uma ajuda, não procurar um suporte psicológico, talvez ir para o mesmo caminho do pai, que é a bebida, que é o álcool, né? Então, para você ver, repetindo a história. Então, assim, quando a gente pensa na criança que precisa de ser educada, olha, minha criança é terrível, eu preciso educar essa criança, eu não sei como que fazer. Primeiro, pessoal, primeiro ponto que não tem como eu não falar aqui. A criança, ela se espelha no adulto. A criança, ela imita o adulto. Então, se a criança ela é muito imperativa, muito bagunceira, desorganizada, respondona, fala palavrão, alguma coisa aí tá errada no adulto que está com ela. Porque ela imita. Eu já vi pai brigando e até batendo em filho, porque o menino acabou de falar um palavrão. Mas olha, o pai fala palavrão o dia inteiro. Então, como que essa criança não vai falar palavrão? Né? Quando ela tá brava com alguém, ela não vai xingar alguém com algum nome, né, que não é adequado, se ela ouve isso o dia inteiro. Eu trabalhei eu já fui cozinheira, já fui, né, babá, e teve uma cena que me chamou muita atenção, de uma menininha de 2 aninhos. A mãe dela é médica, tá? A mãe dela é médica. Só que quem ficava a maior parte do tempo com ela era a babá e a cozinheira. Então era muito interessante, eu fiquei analisando o jeitinho dela, que ela tinha lá a sua cozinha, né? Cozinha de criança, fogão, a geladeira, a pia para lavar louça, o forno. Então ela corria lá na cozinheira para pedir a luva de cozinha, que você põe para você pegar as coisas do forno. Só que a mãozinha dela era pequenininha, a luva era desse tamanho, ficava bem engraçado até. Mas ela ia lá buscar, e quando ela vinha pro forninho dela, para ou pôr a forminha do bolo dela, ou tirar, que ela falava que estava quente o forno, né? Essa imaginação linda de criança. Eu observava que os trejeitos dela, a forma de como ela fazia isso, era idêntico da cozinheira. Ela repetia certinho o que a cozinheira fazia. 2 aninhos. Então, assim, pessoal, é inevitável o nosso comportamento diante das crianças. Se eu quero ter uma criança organizada, logo eu preciso ser organizada. Se eu quero uma criança que sabe falar direito com o outro, nunca respondendo, nunca falando palavrões, eu tenho que agir dessa forma. Porque se eu sou de um jeito
e eu quero cobrar da criança uma outra coisa, não bate, porque a criança, ela se espelha em mim. A criança, ela imita o que eu faço. E é dessa forma, não tem jeito. É aqueles que estão próximos dela, no caso daquela menina que a mãe é uma médica, mas ela imita a cozinheira, porque ela passa muito tempo ali, né? E ela fica copiando, imitando tudo que aquela pessoa faz. Por quê? Porque é o que ela vê, é o que ela presencia. E aí cai aquela coisa da mãe surtando pro seu filho, que o seu filho não sai do celular. É o dia inteiro o menino no celular. E aí você vai observar essa mãe, ela também passa o dia inteiro no celular. Então, sabe, não há concordância do que você quer, você espera do seu filho e do que você está fazendo diante do seu filho. Ah lá tá. Verdade, a Bianca é minha cópia. Fala bastante, não gosta de bagunça. Isso mesmo. Elas nos imitam a todo tempo. A todo tempo. Eu fiz aqui um dia, eu sempre faço, né, a noite do pijama. A minha neta mora comigo e eu faço a noite do pijama, é algo bem legal, a criançada se diverte bastante, come, né, cachorro quente, aquela coisa. E aí, eu não me meto nas brincadeiras delas, né? A gente tinha, acho que 7 crianças aqui, né? Era 2 meninos, não, 3 meninos e 4 meninas, eu acho. Enfim, elas começaram lá arrumar, né, a brincadeira delas. Para quem me conhece sabe que eu sou evangélica. E eu em nenhum momento eu falei brinque disso, brinque daquilo. Daqui a pouco eles estavam arrumando as cadeirinhas em forma de igreja, né, de culto. Uma mesinha na frente que eles falaram que era o púlpito, pegaram alguma coisa para dizer que era o microfone. E aí um começou, eu vou cantar, eu vou ser o pastor. E aí teve uma delas que falou uma coisa que eu achei muito bonitinho, gente. Eu amei o que ela falou. Ela falou assim, eu vou ser a pastora Leandra. Olha para você ver que incrível. Pastora Leandra é uma pastora que esteve com a gente aqui no bairro, que deixou muitas memórias maravilhosas. Para você ver que a criança, na brincadeira, eles reproduziram um culto. E nessa brincadeira, a menina queria ser a pastora Leandra. E é assim, a criança, ela tá buscando a todo tempo copiar o que ela vê, o que ela, né, o convívio dela, onde ela está inserida. Qual é o ambiente dessa criança? É a partir do que é o ambiente dessa criança é que ela vai se comportar. Então, dá sim para a gente trabalhar a questão da criança ser uma criança mais educada, mais obediente, no positivo, pessoal. Porque eu acho muito incrível, muito interessante as pessoas acharem que é só pro lado negativo que se ensina alguém. E não. O positivo, você atuando, fazendo no positivo, você vai ter respostas muito melhores do que daquelas que trabalham no negativo. O que é trabalhar no negativo? O que é trabalhar no positivo? No negativo a criança derrubou alguma coisa, eu vou lá e bato nela. Você derrubou de novo, você não sabe fazer nada, menina, né, não sabe nada, não sabe fazer nada, e começa aquela falação e dá os tapas na criança lá. Altera a voz, fala muito rápido. A criança, às vezes, ela nem entendeu. Dependendo da idade da criança, né, se for ali uma criança de 5 aninhos, 4, 5 aninhos, ela nem entendeu o que aconteceu. Porque essa pessoa, esse educador, em nenhum momento falou para essa criança, olha, você tá levando uns tapas por causa disso. Não, simplesmente foi lá, tô educando. Tá educando, mas nem explicou para a criança o porquê que ela estava levando aqueles tapas e aqueles berros lá. Isso é o negativo. O positivo. Esse positivo, pessoal, eu tenho prova na minha casa. Eu fui muito feliz com os meus filhos, né? Eu errei um pouquinho com o meu primeiro só, porque eu era muito novinha, então com o meu primeiro eu tive alguns erros, mas logo eu já dei um insight lá e falei, opa, peraí, tá errado isso aí, e eu, né, melhorei como mãe. Mas os meus filhos, e principalmente o mais novo, que hoje tem 18, ele foi criado exatamente
dessa forma, a educação positiva. O que é a educação positiva? Bom, quando a criança erra, eu vou lá e falo, olha, errou, por exemplo, derrubou um suco, ó, pega um paninho, seca, né? Tudo bem. Eu também derrubo o suco, gente. Por que eu vou bater numa criança que derrubou um suco se eu toda hora derrubo suco? Eu já vi mãe bater em filho porque quebrou um copo. Eu pensei, meu pai, se eu apanhasse toda vez que eu quebrasse um copo, coitada de mim, eu ia apanhar todo dia de alguém, porque eu derrubo e quebro o copo toda hora. Então, quando meu filho fazia algo errado, eu só pontuava pra ele, falava, olha filho, não foi legal o que você fez. E quando é coisa que dá pra consertar, eu falava, vai lá e arruma, por exemplo, derrubou um suco, agora pega o pano lá e seca. Ok. Quando ele fazia, até hoje, quando ele faz, eu faço isso, gente, até com meu esposo. Eu faço isso com todo mundo. Quando faz coisa legal, que eu gostei, que foi um comportamento muito bom, gente, eu vou parar pra dar atenção àquilo. Então eu vou olhar para ele, eu vou abraçar ele, falar, filho, que legal que você fez isso. Filho, que legal a forma que você falou com a pessoa. Filho, que legal que você viu que tinha uma louça ali na pia e você foi lá e lavou. Que legal. Quando eu faço isso, quando eu somente paro com essa pessoa, com essa criança, que fez algo positivo, que foi certo. Quando eu dou atenção a esse certo dela, eu estou condicionando ela, é um treinamento para que ela repita aquilo. Isso é comprovado nos laboratórios, pessoal. Eu vejo um comportamento legal, eu vou lá, falo, olha, é muito legal, não sei o quê, sabe? Dá todo aquele, eu vou perder alguns minutos ali, mas você também perderia alguns minutos dando os berros e uns tapas, né? E às vezes os tapas extrapolam para outras coisas piores e a criança acaba roxa, né? Então, eu perdi ali alguns minutinhos elogiando aquele ato legal, a longo prazo isso vai me trazer muita coisa boa. Eu estou construindo ali aquela pessoa boa. Entende? Então, quando é algo negativo, eu apenas vou lá e pontuo, ó, tá errado, né? Não é legal isso. A criança claramente vai perceber que eu não gostei daquilo. E quando ela faz algo positivo, legal, porque na maior parte das vezes, o que os pais falam quando a criança faz algo legal? Quando a criança tira uma nota boa na escola, o que os pais falam? Eu já ouvi muito. Não faz mais que a obrigação. Você está dando um suporte para essa criança querer tirar de novo uma nota boa? Ela vai pensar. Tanto faz. Então, esse momento do assertivo, a gente fala assertivo, né? Quando faz algo certo. No momento assertivo dessa criança, seja lá no que for, seja coisa simples. Seja ela ter feito um ato de bom, educado, com um amiguinho brincando. Qualquer coisa que ela fizer de legal. Você parar e por alguns minutinhos ali, ou segundos às vezes leva, você falar para ela, olha, parabéns, você fez certinho, é isso mesmo, você fez correto. Então eu estou ensinando para a criança, eu estou educando essa criança. Ela vai ter uma clareza do que é fazer o certo. Porque a pessoa, quando ela está educando no negativo, ela tá todo o tempo jogando na cara da criança o que ela fez de errado, que ela falhou, que ela não sabe fazer nada, que ela é uma inútil, quando crescer não vai ser nada na vida, porque não sabe fazer as mínimas coisas e por aí vai. Mas quando eu escolho uma educação positiva para o meu filho, então eu vou colher os frutos disso. E ao longo prazo isso fica maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia. Uma vez eu gosto muito de, quando eu vejo postagens, eu amo ir nos comentários. Parei um pouco agora porque eu fico, né, criando treta no meio dos comentários, então eu parei um pouco com isso. Mas eu vi lá uma postagem sobre, sabe aquela ideia, né, que eu falei no começo? Apanhei e não morri, tô aqui. Então fui ver o comentário do pessoal lá, né, e aí uma mãe postou a foto do filho
até gordinho, bonitinho o menino. Acho que ela tinha 9 anos, ela falou que tinha 9 anos. E ela falou assim, tá aqui, ó. Quebro ele na porrada. Isso é a fala da mãe, tá? Quebro ele na porrada todo dia. E tá aqui, ó. Gordo, feliz, bem e não sei o que, não sei o que. Isso é, né? O que ela acha. E aí eu perguntei pra ela. Porque ela falou assim que o menino tem 9 anos. Então, assim. E aí ela colocou um relato lá falando, né? Que o menino tava saudável, que não ia morrer por apanhar. Não, apanhar não. Por quebrar ele na porrada. E aí ela colocou assim. Essa semana mesmo, ele amassou o papel e tacou na cara da professora. Então, ele chegou em casa e eu quebrei ele na porrada de novo. Aí eu perguntei pra ela. Bom, porque a gente tava num post que defendia que bater educa. Aí eu falei assim pra ela, então você está tentando convencer que bater educa e tem 9 anos que você quebra seu filho na porrada e ele ainda não aprendeu? Porque assim, se bater educa, logo nas primeiras surras a criança não vai fazer mais. Concordam? E aí a pessoa tá me dizendo que o menino tem 9 anos, então tem 9 anos que ela quebra a criança na porrada, porque ela acha que sim, ela tá educando o filho dela. E na outra semana, ele tá com um papel na cara da professora. Sabe? Entende? Que não faz sentido. Então, pessoal, violência, maus tratos, nunca foi educar. Nunca educou ninguém. O máximo que você vai conseguir dessa criança é ela ter medo de você. A hora que você entrar na sala, ela já tá passando mal. Medo. Medo é diferente de respeito. Muito diferente. Medo, eu não vou fazer, eu não vou falar porque eu vou apanhar. Agora, quando há uma educação do que eu sei o que é certo fazer, porque eu vejo que eles também fazem o correto, então eu vou fazer o correto porque eu vejo eles fazendo o correto, então é educação. Então você passou para essa criança os seus valores. Porque o que é educar que não ser passar para aqueles que estão vindo, para os pequenos, os valores que a gente acredita ser certo. Não minta, não roube, não queira ser melhor que o outro, né? A gente quer passar esses valores para os nossos filhos, ok? Ou para aquelas crianças que a gente está cuidando. E passar valores é exatamente isso. Eles precisam ver em mim esse valor. Porque se eles verem em mim esse valor, qual eu quero passar para eles, eles vão aprender na prática. Na prática. Vendo eu fazer, então ele faz também. É que nem aquela ideia. Eu quero aprender a fazer bolo. Então eu vou num curso de culinária e vou aprender a fazer bolo. Então eu estou aprendendo com alguém que está me ensinando. Entende? Faz sentido, pessoal? Coloca para mim aqui se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Se está ficando claro para vocês o que eu estou falando. Então, o treino, né, retomando de novo, o treino para você obter resultados com uma criança é exatamente isso. Pontua o que é certo na vida, no que ela fez. E não fica batendo na tecla daquilo que ela errou. Uma vez, foi muito interessante, eu fui num estágio, eu fiquei 1 ano, né, na escola, fazendo estágio dentro de uma escola. E os primeiros dias que eu cheguei, eu não sabia como funcionava, né, o método deles. Eu sentei numa fileira, tinha uma fileira de carteiras vazia, né, porque assim, a professora saía, dava espaço pra gente trabalhar com a criançada ali. E tinha uma fileira de carteira vazia. E eu me sentei em uma delas. E aí eles começaram, a criançada, um cochichar com o outro, dando um sorrisinho. E eu nem, né? Aí daqui a pouco, acho que eles viram que eu não tava, né, percebendo.
Aí um dos meninos falou assim, tia, se eu fosse você, eu não sentava aí. Aí eu falei, por quê? Aí que ele me mostrou, no alto tinha um cartaz negro, né? Que ele falou, aí tem um cartaz, você tá perto do cartaz negro. Então o que que era? Era uma cartolina, né? Um cartaz negro. E a professora colocava, no final da aula, todos os meninos, as criançadas que fizeram bagunça, ia pro quadro negro. Essa era a dinâmica lá. Fez bagunça, vai pro quadro negro. Daí eu falei, ah, tá. Eu falei, não tem problema com isso, não. Pode colocar eu no quadro negro, não tem problema. Eles começaram a rir. Mas aí eu vim para casa, e claro, depois você você tinha de fazer o relatório, né, da situação que aconteceu ali, naquele dia. A gente ia uma vez por semana. E nesse relatório eu coloquei, sabe, algo que me chamou muita atenção. Eu pensei, por que que em vez de colocar... E eles morriam de medo de ir pro quadro negro, vocês não fazem ideia. Aí eu pensei, por que que em vez de colocar um nome em um quadro negro de quem fez bagunça, não ter um quadro colorido e colocar o nome de quem se comportou? Percebe que o resultado que eu quero, porque o resultado que eu quero é que eles se comportem, né? Lá nessa sala de aula, acredito eu que o intuito daquela pessoa era, eu vou fazer isso para que eles se comportem. Então, percebe que a gente tende a ir para o negativo em vez de buscar o positivo? Então, em vez de eu colocar um quadro negro e falar, olha aqui, cada um de vocês que não se comportar, vai para o quadro negro. Eu ter um quadro colorido, ou sei lá, enfeitado, alguma coisa assim legal, e falar, olha, aquele que se comportar vai para o quadro tal. Eu vou obter o mesmo resultado. Só que aí a criançada ia estar trabalhando, né? A dinâmica deles ali seria no positivo. Então eles estavam todo o tempo com medo desse tal quadro negro. A gente percebia né, na sala de aula, vai correndo a dinâmica deles, né? De copiar isso, aquilo. E o medo que eles têm, porque assim, eu tava em sala de criança de 6 aninhos. Então eles, todo tempo, ó, se você ficar falando, você falar alto, você vai pro quadro negro. Então assim, se o que eu quero obter uma resposta positiva daquele comportamento legal, tem como eu também obter isso no positivo e não no negativo, percebe? Então, gente, eu acho que eu consegui trazer para vocês tudo aqui que eu queria passar sobre a educação, como educar essas crianças. Não é fácil. Eu falo. Todas as pessoas que falam para mim, olha, meu filho tá me deixando surtada, que não sei o que, eu falo. Ter filho não é fácil. É uma escolha que a gente fez. A gente escolheu ser mãe, pai. Foi uma escolha que a gente fez. E diante dessa escolha, a gente tem que entender que vai ter trabalho. E às vezes a pessoa pensa que o trabalho, é ir lá fazer um mamar, trocar uma fralda. E não é. E não é. O nosso trabalho desde quando está gerando já, né? Porque tem estudo que fala que já logo na gestação a criança já começa a receber essas emoções, né? Que a mãe vai passar para ela através da gestação. Então essas emoções já estão sendo construídas. Então desde quando começa a gerar e até que fique adulto, não tem, né? A gente tem essa preocupação com o filho, até com 30, 40 anos, a gente está tendo preocupação. Então, assim, o trabalho que eu vou ter vai ser de construir, formar esse indivíduo para o mundo. Então, o que eu estou criando? O que eu estou formando com aquele que está aqui na minha mão, que depende de mim, para instruir, para ensinar tudo para ele? Entende? Então, dá muito trabalho. É trabalhoso. Eu preciso me policiar com o que eu faço, porque eu tô sendo o espelho dele, eu tô sendo exemplo para ele. Entende? Eu achei muito interessante uma vez uma pessoa que falou assim, um comentário, né? No meio da rua, um comentário, a pessoa falou assim,
uma senhorinha, né, falou assim, olha, quando eu ia pra igreja, eu já levava um pedaço de madeira, tá, gente? E se os meus filhos não me obedecessem, apanhava dentro da igreja. Aí eu comecei a pensar e eu não consegui não perguntar para essa pessoa. Tá, hoje eles são tudo adultos, né? Sim, são tudo crescidos, casados, são tudo adultos. E eu fiz uma pergunta. Quantos deles estão dentro da igreja? Nenhum. Nenhum, pessoal. Então, entende que a construção desse indivíduo está nas minhas mãos. Como eu vou passar as minhas crenças? O que é as minhas crenças? Não é religiosa, é crenças de como eu vejo o mundo, de como eu acredito de que temos que fazer para ser boas pessoas. Por exemplo, crenças é tudo aquilo que eu acredito. Olha, eu acredito que a pessoa tem que ser honesta, decente, a pessoa tem que ser, vamos dizer lá, as crenças, aquilo que eu acredito que eu devo ser. Então, eu acredito que eu devo ser muito sincera com a outra pessoa, eu não posso ser falsa. Eu acredito que eu nunca posso passar um colega de trabalho para trás, porque isso não é certo. Sabe, são crenças que eu recebi dos meus pais. Então, e na hora que a pessoa está educando, ela quer colocar na criança isso. As crenças daquilo que ela acha certo. Ok? E é isso. A gente deve fazer isso. É nosso papel passar para aqueles que estão na nossa responsabilidade as crenças, os valores, né? Para ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, né? Ensinar que a pessoa tem que trabalhar para conseguir seu dinheiro, você não pode querer nada fácil, ganhar fácil, porque aí ela vai crescendo com seus valores claros de como ser uma boa pessoa, um bom indivíduo, certo? Só que nessa construção, se essa construção for bagunçada, se essa construção for desorganizada, houver maus tratos aí no meio, e essa criança sofre espancamentos, ela não vai absorver isso, gente. Pode até absorver alguma coisa, mas vai ser muito pouco. Como eu falei para vocês, eu tenho experiência aqui dentro da minha casa. Meu filho, eu nunca tive de bater nele. Eu nunca achei motivo para bater nele. Porque quando a criança erra, eu fico pensando, nossa, mas eu já fiz isso também. Então eu não via motivo. E quando eu ia, né, hoje ele já está formado, quando eu ia numa reunião, isso desde o prezinho até a última reunião que eu participei dele, eu ouvia sempre a mesma frase. Quando chegava o nome dele na lista, todos os professores, todos que estavam ali, concordavam numa coisa. Não, com esse não tem o que falar. Esse aluno nota 10. Esse aluno exemplo. Então eu tenho prova viva de que não preciso bater para colocar nenhum valor dentro de uma criança. Os valores são construídos, sim. Os valores, eles precisam ser claros para a criança, sim. Mas vamos fazer isso no positivo? Vamos fazer isso de uma forma que não seja dolorosa nem para ela e nem para mim. Porque quando eu tenho que bater, a Tayumi acabou de pôr aqui para nós, que ela se sentia muito mal, né? Quando às vezes dava uns tapas na filha. Então, assim, quando eu tenho que fazer isso, tenho não, né? Quando eu escolho ensinar, educar batendo, eu tô causando dor nela, mas eu também estou sentindo dor. Agora, se você dizer para mim, deixar meu filho tudo roxo, não me causa nada, eu não sinto nada. Então, eu só tenho uma coisa para te dizer. Isso é assustador. E se eu fosse você, eu buscava ajuda. Então, vou fechar aqui agradecendo a você que ficou, a você que assistiu um pouquinho. Eu sei que é hora de trabalho, muita gente está trabalhando, não conseguiu acompanhar a live inteira,
Mas você que passou por aqui, que ficou um pouquinho comigo, que ainda vai assistir essa live, porque eu vou tentar salvar, tá? Eu não sei muito bem fazer isso. Eu vou tentar salvar aqui essa live. Eu quero deixar apenas uma frase que eu ouvi quando eu tive meu primeiro filho. Eu morava em Cananéia, Ilha Comprida, fim do mundo, não tinha ninguém lá. Mas eu ouvi uma frase de uma moça, uma enfermeira, que ela morava numa outra cidade, Ribeirão Preto. E ela estava lá a passeio. E ela me falou uma coisa que eu trago isso para minha vida. Ela falou bem assim: cuida com muito cuidado, porque uma criança é como um cristal. Eu quero fechar a live com isso, pessoal. Uma criança é frágil. Uma criança, ela é como um cristal. Sabe? Você já teve que lavar cristal? Ah, é um horror. Parece que você vai quebrar, né? A todo momento que você tá lá passando. É um medo até de quebrar. Porque é isso. É realmente isso. É sensível. Então a criança, ela é sensível. A criança, ela é uma esponja que absorve tudo. Tudo a qual ela vê, a qual ela vivencia, a qual ela ouve. E ela leva para a vida adulta. Então, que essa live sirva para que nós venha refletir como estamos cuidando dessas crianças. Como estamos passando nossos valores que acreditamos para essas crianças. Daqui 10, 15 anos, 20 anos, que essa criança for um adulto, qual será a construção desse adulto? Ela terá sido construída para ser uma pessoa forte, produtiva, criativa, ou não? Ela vai ser aquela pessoa tão sensível, tão frágil, que não obteve o fortalecimento que precisava ter. E hoje ela é uma pessoa depressiva, ansiosa, autoestima baixíssima, medo do mundo, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de não ser um bom pai, medo de não ser um bom filho, medo de não ser um bom funcionário. Medo, medo, medo. Porque foi nisso que ela foi construída, a base do medo. Então, fica aí essa live para nós refletirmos, ok? Obrigada por ter acompanhado. Peço para vocês que, se puder compartilhar com alguém, compartilha. E é isso, pessoal. Cada um de nós fazer um pouquinho para o mundo melhorar. E o que eu estou fazendo aqui eu estou tentando fazer um pouquinho para o mundo melhorar. Um beijo.